Olá para todos, sejam mais uma vez bem-vindos a esse canal. Paulo César, Guia de Turismo MG. Então é com muito prazer que eu venho trazer para vocês mais um vídeo muito importante, de grande importância, principalmente para o guia de turismo, no meu caso, por exemplo. Bem, em visitas a cidades históricas, eu faço essa pergunta: quais são os maiores interesses dos visitantes em conhecer? É bem difícil, bem diversificado os interesses. Alguns, o interesse deles é a religiosidade. Outros pela história da cidade. Mas tem aqueles que interessam por personalidades que moraram ou estiveram na cidade ou moraram na cidade. Fiquei conhecendo uma família que o maior interesse deles são em ex-moradores da antiga Vila Rica. É esse o motivo que me levou a postar sobre esses personagens que moraram, deixando aqui um legado. Já postei sobre algumas biografias de alguns moradores. E descendo ali a Rua Direita, mais conhecido é a Rua Conde Bobadilla, mais conhecido como Rua Direita, é a cidade, é a rua da cidade que moraram pessoas mais influentes, pessoas mais abastadas. Então é impossível descer essa rua, sem explicar sobre algumas casas que moraram pessoas que deixaram, voltando a dizer, um legado importante, alguns benefícios ou outros benefícios, grandes benefícios para a antiga Vila Rica. De volta ao Brasil, dedicou-se ao curso de Direito, iniciado na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro. Em razão das constantes mudanças, Rodrigo estudou ainda em Belo Horizonte e São Paulo, onde teve a oportunidade de conhecer inúmeros intelectuais em evidência na época. Ele aproximou-se de Aníbal Machado, que o estimulou a dedicar à literatura. Assim como Milton Campos, João Alfonso, Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, Edgar Renaud e Oswald de Andrade, entre outros. Em São Paulo, ele trabalhou como bancário no período da graduação. Já no Rio de Janeiro, atuou como oficial do gabinete da Inspetoria de Obras contra as Secas. Em 1921, ele iniciou as atividades jornalísticas, colaborando em O Dia. Nos anos seguintes, essa contribuição se estendeu por vários jornais e revistas, como o Estado de Minas, Amanhã, Diário da Noite, o Estado de São Paulo, o Cruzeiro, Diário Carioca, Módulo e o Jornal. Ele discorria sobre política, jornalismo, imprensa, atividade pública, educação,
literatura e humor. Amigo de Mário de Andrade e outros artistas de destaque da época, Rodrigo se identificou com o movimento modernista de 1922 e deu espaço para esses ideais na Revista do Brasil. Comprada por Assis Chateaubriand, do escritório Monteiro Lobato, quando se tornou editor-chefe da publicação em 1926. Durante algum tempo, ele conciliou o jornalismo com as atividades de advogado, trabalhando no escritório dos seus tios Afrânio e João de Melo Franco, na administração pública. Foi chefe de gabinete do ministro dos Negócios da Educação e Saúde Pública, Francisco Campos, e do secretário-geral de Viação e Obras Públicas da Prefeitura do Distrito Federal. Em dezembro de 1930, quando já estava casado com a Graciema Melo Franco de Andrade, indicou o arquiteto Lúcio Costa para a direção da Escola Nacional de Belas Artes. Anos depois, em 1936, o ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, aprovou o projeto de Mário de Andrade, que propôs a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ISFAM. Mário, que até então dirigia o Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, indicou o nome de Rodrigo Melo de Franco de Andrade para a direção do ISFAM. Ele assumiu a direção oficialmente em 1937 e durante 30 anos dedicou-se à preservação do patrimônio cultural brasileiro. A partir daí, a proteção dos bens patrimoniais dos pais passou a ser sua atividade principal, deixando em segundo plano a literatura, o jornalismo e a advocacia. A implantação e consolidação do serviço exigiu a redação de uma legislação específica, com a introdução da figura de tombamento, além da preparação de técnicos para atuarem na área, realização de inventários, estudos e pesquisas, execução de obras de conservação, consolidação e restauração de monumentos, organização de arquivo de documentos e dados colhidos em arquivos públicos e particulares, reunião de acervo fotográfico e estruturação de biblioteca especializada. Politicamente, também foi necessário lutar pela sobrevivência institucional junto a políticos e governantes e se empenhar por uma consciência nacional de preservação do patrimônio cultural do país. Bem, a estruturação da instituição permitiu ainda a recuperação e proteção de pinturas antigas, esculturas e documentos, além da criação de museus regionais e nacionais, como o Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, em 1938, das missões em Santo Ângelo, em 1940, do Ouro em Ceará, em 1945,
do Diamante em Diamantina em 1954, da abolição em Recife em 1957, o Regional de São João del Rei em 1963, dentre outros. Essa primeira fase do IPHAN, em que Rodrigo Melo de Franco de Andrade esteve no comando, é conhecido como a fase heróica, já que além de contribuir para o fortalecimento da instituição, também foi necessário estabelecer uma série de medidas para preservar o patrimônio histórico e cultural do Brasil. Foi nesse momento que ele recebeu a colaboração de importantes nomes brasileiros como Oscar Niemeyer, Luiz de Castro Faria, Sérgio Buarque de Holanda, Heloísa Alberto Torres, Vinícius de Moraes, Gilberto Freire, Carlos Drummond de Andrade, Renato Soeiro e Lúcio Costa. Também se dedicar à instituição Lígia Martins Costa, Silvio Vasconcelos, Augusto Carlos da Silva Teles, Alcide da Costa Miranda, José de Souza Reis, Edson Mota, Judite Martins, Paulo Tedinho de Barreto, Miriam de Barros Laft, Luiz Saia, Ayrton Carvalho e Edgar Jacinto da Silva, entre outros. A experiência jornalística de Rodrigo também foi usada na instituição, já que ele criou a Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a fim de divulgar ações do então IPHAN. A primeira edição circulou em 1937. Os primeiros números apresentavam a proposta de consolidação de um novo espaço institucional e intelectual que demandava novas abordagens adequadas aos novos objetos eleitos, pelos que se dispunha a pensar e atuar na preservação desses bens culturais. A defesa do patrimônio do Brasil também foi fonte para várias obras de Rodrigo Melo de Franco de Andrade, como o Brasil, Monumento Histórico e Arqueológico em 1952, Rio Branco e Gastão da Cunha em 1953 e Artistas Coloniais em 1958. Entre os artigos publicados nos jornais brasileiros, destaca-se apontamentos para a história da arte no Brasil, a pintura mineira anterior a 1750, onde Rodrigo explorou vida e obra de artistas, estudos classificatórios da arquitetura civil colonial, sistemas construtivos tradicionais e temas correlatos aos acervos representativos da história nacional. Em 1967, Rodrigo deixou a presidência do IPHAN, mas não afastou-se de vez da instituição, pois permaneceu presente como integrante do Conselho Consultivo até o dia de sua morte, em 11 de maio de 1769. Inúmeros textos escritos por Rodrigo foram reunidos e publicados pelo IPHAN, Fundação Pro Memória, sob os títulos Rodrigo e seus Tempos, coletânea de textos sobre artes e
letras, em 1985. E Rodrigo Wiesmann, coletânea de textos sobre o patrimônio cultural, em 1987. Neste citado sobrado, esse sobrado que eu já citei, do século XVIII, que pertenceu a esse advogado já citado, que é o Rodrigo Melo, advogado e escritor, né? Rodrigo Melo Franco de Andrade, fundador e diretor por 30 anos do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, criado em 1937. Reduzido a fachada, paredes laterais e alguns madeirames, foi restaurado na década de 40 pelo arquiteto Lúcio Costa. Mas não estou repetindo, estou apenas mesmo fazendo uma recordação. Agora, existe ali, nesse sobrado, uma curiosidade muito relevante, alta relevância. Veja bem, no interior desse sobrado há um mural Marília de Dirceu. Sabe quem pintou esse mural? Ele foi pintado por Alberto da Veiga Guinar. A casa fica fechada. Me parece que eu nunca vi essa casa aberta. Então fica aqui mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aqueles que gostam de biografia, saber sobre a cultura, as pessoas que já moraram nesse local. Escrevam, deixem os seus comentários e leiam até o fim, assistam o vídeo até o fim, até o final, para você compreender. Tá? E principalmente comentários também é muito importante. Eu estou solicitando esses quesitos para poder aumentar, né, o canal aí em frente e eu poder continuar postando para vocês as curiosidades, os tesouros ocultos da cidade de Ouro Preto. Muito difícil as pessoas assim falar sobre o interior de uma casa, a biografia de uma casa, de um personagem. E na Rua Direita não é diferente, tá? Então tá, fica aqui. Eu agradeço muitíssimo por tudo e muito obrigado. Até lá.